Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar aqui sobre a explicação do porquê da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer sempre poder ser representada pela expressão SI igual a n menos 2 vezes 180 graus. Para a gente poder fazer isso, a gente vai partir da certeza de que em qualquer triângulo a soma dos três ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Isso a gente mostrou em aula, né? Para mostrar isso, bastava usar aqui paralelas cortadas por uma transversal. Então, se eu chamar esses ângulos aqui de A, se eu disser que as medidas deles são A, B e C, então eu tenho que, com certeza, né, a soma das medidas desses três ângulos vai dar 180 graus. Então a gente vai partir desse pressuposto, tá? Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui alguns polígonos e nós vamos mostrar o seguinte para esses polígonos. Por exemplo, vamos pegar um polígono de 4 lados, né, um quadrilátero. Não precisa ser nenhum quadrilátero específico, tá? Qualquer quadrilátero vai servir. E vamos mostrar aqui que a soma dos 4 ângulos internos vai dar o dobro desse. Como é que a gente vai mostrar isso? Vamos fazer o seguinte, em vez de desenhar os ângulos, primeiro eu vou te convidar a focar num dos vértices, pode ser esse aqui, tá? E puxar a partir desse vértice todas as diagonais que partem desse vértice. No caso vai ser uma só. Aí observa que ao fazer essa construção, a gente dividiu o nosso quadrilátero em dois triângulos. E aí eu vou marcar os ângulos internos. Aqui, aqui e aqui. Então aqui eu marquei os três ângulos internos desse triângulo da direita. E vou fazer agora a mesma coisa no outro triângulo, tá? Vou marcar os três ângulos internos do outro triângulo. E aí tu sabe que a soma desses três verdes também é 180, pelo que a gente já tinha mostrado antes. Então a soma desses três é 180 e a soma desses três vermelhos também é 180. Mas se a gente volta a falar da soma dos ângulos internos do quadrilátero como um todo, observa que a soma dos ângulos internos do quadrilátero como um todo acaba sendo exatamente a soma dos vermelhos com a soma dos verdes. Sendo assim, a soma dos ângulos internos de um polígono de 4 lados está dando exatamente duas vezes de 180 graus. 180 por causa de um triângulo e depois o outro. Então está dando 360. Se nós pegássemos um pentágono, né, uma figura com 5 lados, não necessariamente um pentágono regular, não precisa que os lados sejam iguais ou os ângulos iguais, eu vou propor a mesma construção. Foca num dos vértices, pode ser esse aqui, e traça a partir dele todas as diagonais que saem desse vértice. No caso aqui, vão ser duas diagonais. Tá? Observa que o pentágono agora está decomposto, né, quebrado em três triângulos. E cada um desses triângulos tem, obviamente, os seus três ângulos internos, cuja soma dá 180 graus. E eu vou representar, então, esses ângulos internos desses triângulos. O que eu te convido a perceber aqui junto comigo é que quando eu termino de desenhar os três ângulos internos dos triângulos que surgiram aqui, juntando esses ângulos internos vermelhos, verdes e laranjas que eu escrevi, a gente acaba por reunir perfeitamente todos os 5 ângulos internos do pentágono. Assim, a gente consegue mostrar que a soma dos ângulos internos de um pentágono, de um polígono de 5 lados, acaba sendo exatamente a mesma coisa que 3 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. 3 vezes 180, 540 graus. Será que isso vai continuar acontecendo sempre? Vamos dar uma olhada numa situação aqui mais genérica, agora que eu vi que eu não tinha tirado aqui. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com uma figura um pouco mais, um pouco maior, né? Vamos pegar aqui uma figura cheia de lados. Aqui. E aí vamos focar, né, num dos
dos pontos. Bom, se eu puxar todas as diagonais que saem daqui, 2, 3, 4, 5, desenhei todas. Será que isso vai continuar funcionando? Olha aqui, ó. Quando eu reúno esses aqui, eu acabo pegando esses ângulos. Quando eu pego os próximos, eu tenho aqui, aqui e aqui. Reparem que eu já peguei um ângulo interno e aqui mais um do nosso polígono original. Quando eu vou para o terceiro triângulo, eu completei aqui. Então, cada vez que eu estou indo para o próximo triângulo, eu estou completando mais um ângulo interno do polígono original. Vamos para o quarto triângulo, e vocês vão perceber que no quarto triângulo, eu acabo completando o quarto ângulo interno, sendo que eu comecei nesse, né? E assim a gente vai desenhando. Quando a gente vai chegar no último triângulo, que vai chegar daqui a pouco, o que vai acontecer? A gente não só vai estar completando mais um, ó, vamos para o último, completa mais um aqui, como a gente também traz aqui esse outro e também completa esse bem sorteado aqui, tá? Então isso acaba dando sempre certo, né? Porque a gente vai indo completando em duplas. A gente tem esse primeiro cheio e esse último aqui, e a gente tem esse da onde partiram as diagonais que fica essa soma. Então a gente consegue assim ver que basta contar quantos triângulos estão se formando, ou seja, para dizer que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer de n lados, eu preciso saber quantos triângulos estão se formando ali dentro a partir dessa construção que a gente fez. E essa quantidade de triângulos, eu tenho que multiplicar ela por 180 graus, porque cada triângulo está contribuindo com 180 graus. E aí, basta a gente perceber a seguinte construção. Quando o número de lados do polígono era 3, o número de triângulos formados lá dentro era 1. Quando a gente trabalhou com uma figura com 4 lados, o número de triângulos que se formou lá dentro foram 2, que foi o que a gente viu nessa tela aqui, nesse momento aqui, ó. Quando a gente trabalhou com um pentágono, aí se formaram 3 triângulos lá dentro. Então, ó, quando a gente trabalhou com um pentágono, que tem 5 lados, a quantidade de triângulos foi 3. E cada vez que a gente vai aumentando um lado no polígono, vai aumentando um aqui na quantidade de triângulos. Tá? Daria para fazer alguns desenhos e mostrar isso. Aqui, por exemplo, na tela, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E a gente pode ver aqui no nosso desenho que formaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, qual é a relação que a gente está encontrando entre esse número e esse número aqui? O número de triângulos é sempre 2 a menos que o número de lados. Ou seja, de maneira genérica, se um polígono tem n lados, ele irá decompor-se dentro dessa construção que eu combinei contigo em n menos 2 triângulos. Por isso, a quantidade de triângulos formada é n menos 2. E assim eu tento apresentar para ti aqui uma explicação do porquê que a fórmula fica desse modo, tá bem? Espero que isso tenha ajudado, bons estudos e até a próxima.